Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Então nesse vídeo eu vou deixar uma aula do meu treinamento onde eu falo como funciona a inteligência das campanhas de Product Ads dentro do Mercado Livre. Qual ROAS objetivo você escolher, como funciona, o que é de Rank Ad Score, como você calcula ou configura o seu CPC e como você consegue configurar da melhor maneira. Então é como o algoritmo pensa, como você pode performar nas suas campanhas. Então essa aula é importante, é uma das primeiras lá do curso, uma aula meio básica, mas que eu vou deixar disponível aqui no canal para você entender, e se você quiser aprofundar mais o restante das aulas e tudo mais de como fazer as campanhas de maneira assertiva, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu treinamento, que aí você pode clicar lá, entrar, fazer parte da comunidade, tá bom? Espero que vocês curtam essa aula, e se você gostar, curte aí, deixe seu curtir, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, beleza? Valeu e é isso aí, até a próxima. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento, e hoje a gente vai falar sobre como funciona o algoritmo dentro da ferramenta de publicidade do Product Ads. Porque a gente tem o ROAS-alvo, porém a gente não tem controle do CPC, a gente não tem nada. Então a gente precisa entender como é que funciona a dinâmica, o algoritmo, como que ele vai entender o seu anúncio, o seu produto, e aí sim ele vai, a partir desse entendimento, você vai saber como configurar um ROAS alvo, um ROAS objetivo bom dentro da sua estratégia, e aí o algoritmo vai conseguir também te ajudar a fazer o seu objetivo, que é criar vendas com lucratividade, tá? Então, essa é uma das aulas mais importantes, mas ela é uma aula básica, então você precisa entender todo o conceito de como funciona, parte de leilão, tudo. Você precisa entender para poder conseguir avançar ali nos próximos capítulos, as próximas aulas, para assim ficar mais avançado, e aí você, quando não estiver performando, tiver com dificuldade, você conseguir entender e identificar qual é o problema da sua campanha, dos seus anúncios, enfim, tá? Então presta atenção nessa aula. Se você não entender, volta, mas é muito importante que você entenda e absorva todo esse conteúdo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela do meu computador, vou mostrar passo a passo, mostrar tudo na prática para vocês entenderem, beleza? Vamos nessa? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender, a gente já falou em aulas passadas sobre o que é ROAS, mas eu vou aqui enfatizar isso aí porque é muito importante, tá? Em ROAS, do inglês, é Return of Advertising Spend, significa retorno sobre investimento em publicidade. Se uma campanha gerou R$ 3.000 de faturamento e custou R$ 1.000 de investimento, né? Nesse caso o ROAS é de 3, o que significa que para cada R$ 1 gasto em publicidade foi gerado 3 de faturamento. Então uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte, isso não é lucro, porque às vezes você fala, pô, se eu investir R$ 1 e vem 3, putz, 3 vezes mais, 2, 3, 4, 5 vezes mais o que eu estou investindo é bom, né? Mas se você for pensar em investimento, por exemplo, investir na Bolsa de Valores R$ 100 me voltou 500, puta, ótimo, 5 vezes mais, tal. Tudo bem, só que aqui a gente tem que entender que é faturamento e não lucro, né? Então, se por exemplo eu investi R$ 100, voltou 500, mas desses 500 eu tive que pagar taxa do Mercado Livre, tive que pagar frete, pagar o custo do produto, então às vezes você não está tendo lucratividade, tá? Então é muito importante que você entenda isso. Sim, você vai faturar 5, 3, quantas vezes você colocou ali ou quantas vezes o Mercado Livre te entregou, porém é algo que assim, de faturamento e não de lucratividade, tá? Beleza, voltando. Então aqui, ó, ROAS de 10 é igual faturamento 10 vezes maior que o valor investido. Investi R$ 10, faturei R$ 100, tá? Então, estou repetindo isso aí para ficar muito claro para vocês entenderem. Beleza. Então, todo anúncio, todo produto dentro do Mercado Livre, isso não sou eu que estou falando, não está partindo da minha cabeça, isso é falado pelo próprio Mercado Livre, na documentação lá do Mercado Livre. Se você for lá olhar, você vai ver que todo anúncio ele tem um ad score. Ad
de advertising, que é o anúncio, score de pontuação. Então, mas você pode falar, mas qual é a pontuação do anúncio? Não, no Mercado Livre não divulga. Então não adianta você falar, quero saber qual é a pontuação do meu anúncio, tal. Então ninguém vai saber. Não é divulgado. Até porque assim, depende de para qual palavra-chave você está querendo saber. Então, um exemplo aqui, ó. Para a palavra bicicleta, então eu tenho vários modelos aqui. Então, por um exemplo, de forma hipotética, aqui esse aqui tem um Ad Score de 67, aqui 76, aqui 92, aqui 73 para a palavra bicicleta, tá? Palavra bicicleta, ou seja, o usuário vai lá, clica, digita bicicleta, aí vem essas pontuações aí, e aí, consequentemente, o Mercado Livre vai mostrar esse primeiro, se só tivessem os 4, né? Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e esse quarto. Aí, de repente, bicicleta amarela. Muda tudo. Por quê? Porque, de repente, esse aqui tem amarelo no título, esse não tá, esse não tem. Então, o Mercado Livre fala, bom, bicicleta amarela, esse tem mais chance do comprador ganhar. Então, o ad score dele para a palavra bicicleta amarela é maior do que esse. Mas, só para vocês entenderem, tá? Então, existe o termo, e não só o termo, mas existe o ad score. Cada anúncio dentro do Mercado Livre tem um ad score, tá? Seguindo, e o Ad Rank do Mercado Livre. Então, só para vocês entenderem, existe o Ad Score, que é a pontuação do anúncio, e aí dentro do Mercado Livre vai existir o Ad Rank, o ranqueamento de anúncio. Ad Rank, Ad de advertising, Rank de ranqueamento. Então, quando você vai lá e faz uma procura, o Mercado Livre tem o Ad Rank, que é o ranqueamento dos anúncios, que vai lá selecionar tudo. Por que aparece um, depois o outro tem uma posição? Por causa do Ad Rank, beleza? Tá bom. E como esse Ad Rank ele é mensurado, como ele é computado, como o Mercado Livre computa ele? Através, vamos lá ver aqui, ó. O Ad Rank no Mercado Livre é uma métrica interna que define a posição dos anúncios nos resultados de busca, tanto orgânicos quanto patrocinados. Ele é calculado através de uma forma que multiplica o CPC máximo, custo por clique, pela qualidade do anúncio, Ad Score. Quanto maior a pontuação, melhor será a visibilidade do seu anúncio. Então, como o Ad Rank é calculado? Definido pelo vendedor com base no ROAS-alvo desejado e no histórico de conversão do anúncio. Então, o CPC máximo, o quanto você paga por clique, custo por clique, CPC, ele é definido através do ROAS objetivo. Calma que a gente vai explicar. E é a soma, né? É a soma ou a multiplicação, é a multiplicação desse por esse. E o Ad Score a gente viu no slide anterior, é uma pontuação que avalia a qualidade e a relevância do seu anúncio, influenciada por fatores como histórico de visitas e vendas, ou seja, taxa de conversão, preço de venda, é anúncio catálogo ou não, anúncio catálogo sim, tem relevância maior dentro do Mercado Livre, tem Ad Score maior, qualidade das fotos do anúncio, gestão de reclamações, reputação do vendedor, geolocalização. O que é geolocalização? Por exemplo, se eu estou em São Paulo e tem um outro concorrente meu que é lá da Bahia, o Mercado Livre tende a preferenciar ou mostrar o meu anúncio ali de São Paulo, porque o frete vai ficar mais barato, vai entregar mais rápido, enfim. Então isso é geolocalização. Isso aqui é a ordem? Não, são todos esses fatores juntos. Então o anúncio catálogo ele é mais ranqueado? Não, ele tem um ranqueamento maior do que o não catálogo, porém não é uma ciência exata. O anúncio catálogo, todos eles são melhores e os que não são catálogo não vendem. Não, não é isso. Ele costuma dar maior relevância. Preço, claro, preço de venda, preço mais baixo tem maior relevância. Reclamações, que aí é a famosa experiência de compra. Reputação do vendedor, se você não está com a reputação ruim, ele te joga lá para baixo, enfim, é a localização que a gente viu. E taxa de conversão é muito importante. E o que é taxa de conversão? É aquilo ali. Quanto menos visita você precisar fazer uma venda. Porque assim, o Mercado Livre põe, o cliente procura bicicleta. Eu mostro essa bicicleta, o cliente entra e compra. Putz, tem uma taxa de conversão altíssima. Eu mostrar esse anúncio, o cliente compra. Eu mostro esse anúncio, o cliente compra.
O que o Mercado Livre vai fazer? Mostrar esse anúncio. Para qual palavra-chave? Bicicleta. Porque ele associou que quando o cliente busca bicicleta, ele mostra esse produto, vende. Pô, então, a taxa de conversão boa. Mercado Livre, como ele ganha em cima de comissão e tal, então quanto mais os vendedores vender, mais ele ganha, certo? Bom, então vamos lá. Vamos supor que você tem um ad score aqui, para a palavra bicicleta, vendedor 1, 67 pontos, vendedor 3, 92. Então isso só o ad score ele tem isso aqui, 67, 92. Aí você pensa, como eu vou vir de 67 e passar na frente desse aqui que tem 92? Como eu posso fazer isso? Melhora o ad score. Tá, tudo bem. Mas eu não consigo melhorar o ad score. Eu quero fazer isso de forma rápida. O que eu faço? Venho com o financeiro do Product Ads, que aí eu faço publicidade. E aí eu venho com o CPC maior do que esse aqui, que faz com que multiplicado o CPC, multiplico por essa nota aqui, fique maior com esse 92. Claro que esse aqui também não pode estar fazendo publicidade, porque aí não que não possa, mas se ele fizer publicidade, a nota dele vai ser maior. E aí também não vai adiantar, beleza? E aí, como a gente ajusta o CPC? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque não tem lá para você colocar o custo por clique. Não tem como você vai lá e colocar R$1, quero pagar R$1, quero pagar R$5, quero pagar 50 centavos, 30 centavos. Não existe esse campo lá no Mercado Livre, pelo menos nas campanhas de Product Ads. Nas campanhas de Brand Ads, sim, tem, mas nas campanhas de Product Ads não tem. Então, você não consegue ajustar. E se a gente falou que o Ad Rank é a multiplicação do CPC multiplicado, é a multiplicação isso do CPC multiplicado pelo Ad Score, como é que você consegue colocar o quanto você vai pagar ali pelo custo por clique, pelo CPC? Então, não dá. Não dá para você colocar de forma manual, mas tem um caminho que é o que a gente vai ver agora. Taxa de conversão de 5%, por exemplo. Isso quer dizer que a cada 20 visitas eu gero uma venda. Então, guarda isso. Como ajustando o CPC? Então, eu vou dar um cenário hipotético que nós temos um anúncio onde a taxa de conversão dele é de 5%. Isso quer dizer que a cada 20 visitas eu gero uma venda. Ok? A gente viu que é a taxa de conversão. Vamos supor que eu tenho um anúncio que tenha 5% de taxa de conversão. Produto é a bicicleta. O valor dessa bicicleta, vamos supor de forma hipotética, custa R$150. Uma bicicleta bem barata. Aí, vamos lá. Eu estou criando a campanha, eu escolho um ROAS de 10. Desejo faturar 10 vezes o valor investido. Então, quando eu estou criando a campanha lá, ROAS alvo, ROAS objetivo, eu vou lá e indico para o Mercado Livre. Mercado Livre, eu estou querendo faturar 10 vezes mais do que eu investi. Então, eu estou falando Mercado Livre, é o meu objetivo, é o ROAS alvo, ROAS objetivo. ROAS de 10, beleza? Seguindo, se nesse anúncio eu tenho uma média de 20 visitas para gerar uma venda e essa venda custa R$150, uma venda a cada R$15 investido, correto? Por quê? Vamos lá, eu tenho uma taxa de conversão de 5. Isso quer dizer que a cada 20 visitas, é média, tá? É média, não é tipo faço 20 visitas, uma venda. Ou 20 visitas, uma venda. É média. Posso fazer 40 nenhuma e depois 80 faço 4. A média fica 20. Mas beleza. E aí, a cada 20 visitas eu faço uma venda de R$150. Isso quer dizer que então eu tenho uma média de 20 visitas para gerar uma venda. E se eu desejo um ROAS de 10, quer dizer, para cada venda que eu fizer, eu desejo investir no máximo R$15. Beleza? Isso quer dizer que meu CPC médio vai ser 75 centavos. Por quê? Porque eu pego R$15, divido por 20 e vai dar 75. Meu Deus, como é que é essa conta maluca? Bom, vamos lá. Se eu indico que eu quero faturar 10 vezes mais o valor que eu investi
E se eu tenho uma taxa de conversão de 5%, então quer dizer que a cada 20 visitas eu gero uma venda, e meu produto custa R$ 150, e eu divido os R$ 150 pelo meu ROAS, que uma venda tem que custar no máximo R$ 15, eu divido R$ 15 para gerar. Com R$ 15 eu preciso gerar 20 vendas. Eu divido R$ 15 por 20, que vai dar meu CPC médio de 75 centavos. Ou seja, pode ser que tenha clique que o Mercado Livre fala, pô, essa palavra-chave tem mais chance do cliente comprar esse produto. Então eu vou pagar R$ 1 no leilão, vou mostrar ele. Aí depois outra palavra-chave, falar, não estou precisando gastar muito, que está com pouca concorrência, pago 50 centavos, beleza. Aí a média fica ali 75 centavos, um exemplo, tá? Que ele às vezes dá um lance um pouco mais, um outro lance um pouco menos, ele vai variando, é a inteligência do Mercado Livre que decide isso aí, beleza? E aí você ajusta o CPC. Bom, ajustado, você com um CPC desse vai multiplicar o seu Ad Score para ganhar os leilões. Então aí é que tá. Quanto mais ranqueado, quanto melhor a sua conta, quanto melhor seu anúncio, menos você vai ter que pagar no CPC para ganhar o leilão. Por exemplo, se você tem um Ad Score de 1.000, a gente não sabe quais são os números, né? Mas vamos supor aqui que de 0 a 100, eu tenho um Ad Score de 100, o Ad Score máximo, eu estou super ranqueado. Beleza, eu quero fazer publicidade para ele, pô, eu já tenho um Ad Score 100, o meu CPC não precisa ser alto, ele não precisa estar entre os mais caros, eu preciso ser baixo, porque o meu Ad Score é alto. E o inverso é verdadeiro, se eu tenho um Ad Score baixo, se eu tenho um anúncio novo, se eu tenho um anúncio que não vende, se eu tenho um produto mais caro, se eu tenho um produto que não é catálogo, tem um produto que tem uma série de situações, o Ad Score dele é menor, aí eu preciso vir com um CPC maior para poder na pontuação final, que é o Ad Rank, ganhar os leilões e aí você gerar os três estágios de uma venda, que aí você imprime, né? Você gera, mostra o anúncio, mostra o produto, depois você gera o clique, depois você gera a venda, entendeu? E aí tudo isso aí é para você imprimir, para o Mercado Livre mostrar seu anúncio. Se o cliente vai clicar ou não, é outra coisa que não depende, não é que não depende, depende do Mercado Livre, sim, depende da inteligência, sim, porque, por exemplo, se o cliente procura banana e o Mercado Livre mostra uma maçã, muito provavelmente o cliente não vai clicar. Então o Mercado Livre está errando. Mas se você está indicando que aquilo que você está vendendo é uma banana, apesar de ser maçã, o Mercado Livre vai falar, opa, estou confuso, é maçã. Então as informações dos seus anúncios têm que ser objetivas, claras e certeiras. Aliás, se você, por exemplo, fala assim, eu vendo bicicleta, mas não quero aparecer para bicicleta, quero aparecer para patinete, aí ferrou. Então, se você vende bicicleta, você fala, pô, aparecer para bicicleta. Mas talvez bicicleta seja uma palavra muito concorrida. E você, às vezes, é melhor você, por exemplo, aparecer ou ter uma maior relevância para bicicleta amarela. Um exemplo. Sendo que você vende a bicicleta amarela, né? Obviamente. Mas a bicicleta para criança, bicicleta amarela, bicicleta Monarch, bicicleta Caloi, enfim, vários tipos de palavras que é chamada, né, cauda longa. Por quê? Porque ela tem uma cauda mais longa, não é, por exemplo, somente bicicleta. Porque muito provavelmente a palavra bicicleta é algo extremamente concorrido e quem ganha basicamente são os anúncios catálogos que estão bem mais ranqueados, tá bom? E aí, o Ad Rank deste anúncio é o Ad Score 67 vezes, que está um sinalzinho mais, mas é vezes, CPC médio 75 centavos. E aí vai dar uma conta maluca, posso fazer aqui a conta, mas o CPC médio ele vai variando, o Ad Score ele também varia de acordo com a palavra-chave que está sendo buscada.
E aí, como é o leilão, né? De quais produtos estão participando, quantidade de vendedores brigando naquele momento. Então, por exemplo, se você tem várias bicicletas participando, o leilão, participando que eu digo da publicidade, o leilão tende a ser mais caro, porque é leilão. Leilão, o nome já diz, é 50 centavos, 51, 52, 53, 54. E aí, né? E depende da briga, da quantidade de vendedores brigando naquele momento para ganhar o leilão. Mas pensa assim, que é dinâmico e tem bilhões ali, milhões ou bilhões, sei lá, de pesquisas. Então não se preocupe, mas tem muito. Não, tem, mas tem espaço para todo mundo também. E o Ed Score, né? Ele é relativo à palavra-chave procurada e para cada palavra um Ed Score diferente. Então, a sua bicicleta, ela para a palavra bicicleta somente, ela pode ter um Ed Score de 20, porém para a bicicleta amarela, ela pode ter um Ed Score de 70. Por quê? Porque a palavra amarela, bicicleta mais amarelo, e a sua bicicleta é uma bicicleta amarela, na foto é uma bicicleta amarela, o Mercado Livre tende a ranquear mais do que uma bicicleta preta. Por quê? Porque o cliente está buscando uma bicicleta amarela, ele não tem de buscar uma bicicleta preta, mostrar uma bicicleta preta, porque o cliente não vai comprar. Então a inteligência do Mercado Livre, ela entende isso e ela não é burra, né? Afinal de contas é inteligência, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o lance do ROAS, de como você vai, qual ROAS objetivo você vai escolher, é baseado em tudo isso que a gente viu nesse vídeo, nessa aula. Então assim, eu posso escolher o que, por exemplo, minha lucratividade é baixa, então vou escolher um ROAS bem alto. Beleza, se o seu Ed Score for baixo, você não vai ser mostrado. O Mercado Livre não vai te mostrar, ou se for mostrar, não vai mostrar numa, num local dentro do site ruim, onde às vezes o seu concorrente fica clicando, às vezes o cliente mesmo não olha, às vezes é lá no final do site, ou numa página que quase ninguém vai, mas aí o número de impressão fica alto, o número de cliques fica baixo. Por quê? Porque ele está imprimindo, mas está imprimindo em lugares ruins. Por quê? Porque o Edge Rank está ruim, está baixo. E aí você precisa diminuir o ROAS para poder gerar mais impressão, clique, etc, etc. Entendeu? Então, basicamente é isso. Para você entender como funciona o algoritmo, para tomar a melhor decisão na parte de qual ROAS objetivo você escolher para assim a sua campanha poder performar, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, putz, assista essa aula novamente, anote, faça assim várias simulações. Mesmo assim não entendeu, vai lá, pergunta, deixa no nosso grupo lá, pergunta, tem as suas dúvidas que terei o maior prazer em responder para você, tá bom? Isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.